Deixa eu colocar aqui presença para a Kelly que está entrando. E por que a professora focou muito, gente? Bateu muito na tecla de vocês estarem trabalhando a questão do coletivo. Porque eu sei, gente, que hoje é uma das habilidades que as empresas mais procuram, tá? A gente chama de soft skills, tá bom? Que são habilidades comportamentais. Eles dão esse nome aí, que agora tudo tem muito americanizado, né? Tudo que é chique, o povo põe um nome americano, nunca vi, certo? Então, assim, existe muito essa necessidade de pessoas que consigam se adaptar a grupos, que consigam adaptar a trabalhar em equipe, tá? Mesmo que essas pessoas não gostem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O meu perfil psicológico, quando eu fiz os testes, eu trabalhei com RH, então eu trabalhei minha superior, as meninas trabalhavam comigo, todas aplicavam testes umas nas outras, né? Que a gente tinha que formar o nosso perfil. Nos meus testes, gente, eu tenho a tendência a preferir trabalhar sozinha, só para vocês terem uma noção, tá? Então, assim, o meu desejo é trabalhar mais sozinha, por um monte de outras questões, né? Porque eu tenho, assim, para focar mais, para ser mais assertivo, o trabalho sozinho me ajuda, mesmo eu tendo uma facilidade para comunicação, tá? Mesmo eu tendo uma facilidade para comunicação, a minha produtividade ela é maior só. Mas isso não quer dizer que por causa que eu tenho essa tendência, eu vou ser uma pessoa difícil de trabalhar em coletivos, né? Gostar de uma coisa ou não gostar, quando se trata de trabalho, essa questão não é tão relevante. Eu prefiro trabalhar sozinha, mas infelizmente os formatos hoje de empregos, de atuações profissionais, são processos feitos para você fazer ou em dupla, ou em trio, ou em uma equipe grande, um setor inteiro, um departamento de uma empresa. A pessoa que serve o café, ela faz parte da sua equipe, porque, ai, de nós, sem o cafezinho, somos nada, não somos ninguém, né? Então, todo mundo faz parte dessa sua equipe, certo? Então, a professora focou nisso aí, por quê? Porque a gente vai entrar numa outra etapa agora, que é a etapa de começarmos a dividir vocês em pequenos grupos, tá? O professor Marcelo não fez com vocês já essa parte, certo? Falta essa parte, ok? Ele dividiu vocês? Sim. Ok. Sim. Nós vamos fazer em grupos menores, tá? A ideia é fazer em trios, porque nós, ao longo das experiências que a gente foi tendo do curso, nós percebemos que os grupos menores trabalham melhor. Quanto maior o grupo de pessoas, mais a dificuldade de administrar a quantidade de gente, de papéis a serem distribuídos. E aí a gente entra na nossa aula da semana passada, que são aqueles fatores, é objetivo, é falha na distribuição de papéis, né? Então, essa organização da mão de obra, se não tá legal, vai comprometer o resultado. Então, a gente vai começar a separar vocês dessa fase para frente. Por enquanto, nas aulas remotas, ainda não. Vamos discutir. Nós os três professores, vamos discutir, tá? Então, hoje a gente vai entrar numa etapa que vai resgatar alguns conceitos que o professor Marcelo já passou para vocês. E aí nós entramos, então, no capítulo 6. Eu não sei a página, quem tiver com a apostila aberta e quiser fazer essa gentileza de passar para a gente, eu agradeço, tá? Estou sem a apostila aqui. Nós vamos começar, então, a falar sobre valores, ok? Página 97. Página 97, obrigada. Muito obrigada. Certo? Então, a gente vai começar a falar sobre valores. Professora, por que mudou? Por que o ciclo agora é outro? Então, até esse momento, a gente falou do ser humano individual que tem que aprender a lidar com os coletivos. Agora, vocês vão ter conteúdos que vão falar
de vocês como pessoa, mas ao mesmo tempo de vocês como empresários. Por exemplo, hoje nós vamos falar dos valores pessoais, mas em seguida nós vamos falar dos valores empresariais. E aí a gente tem dois focos, então, de olhar. Tem o olhar, os valores que eu tenho, quais são os valores que eu tenho como pessoa. E o outro foco mental que você vai colocar vai ser, se eu abrir essa empresa, quais serão os valores empresariais que eu vou fundar para que as pessoas sigam? Aí você já pensa como empreendedor. Consegue entender a diferença? Então, o foco tanto em você como pessoa, tanto em você como empreendedor que agora está criando uma empresa, tá? Então, a gente vai começar a fazer esse caminho de olhar para fora. A gente olhou para dentro nessas últimas aulas, autoconhecimento, a professora falou muito dessa questão de vocês se conhecerem, de vocês acessarem essas informações. Então, vem de dentro para fora. Aí, de repente, aula de como lidar no coletivo e tal, e aí, de repente, agora valores, que é algo externo, e agora valores empresariais, que é algo organizacional, tá? De dentro para fora. Tá bom, gente? Quem Tá tiver bom. dúvida e quiser perguntar, pode perguntar, tá? Estou aqui brincando as telas para vocês. Então, coloquei aqui por trás de um grande sucesso, existe sempre uma grande equipe, né? Então, é aquela coisa de você valorizar o pouquinho que cada um fez no seu resultado. Nós somos o resultado de muitas pessoas, tá, gente? Tanto positivo quanto negativo na nossa vida. Se hoje você conquistou alguma coisa, alguém te apoiou. Teu pai, tua mãe, teu filho, não sei quem. Alguém te falou uma palavra de consolo. Alguém te deu um conselho. Alguém te deu um alerta sobre alguma coisa. Todos nós somos o resultado do trabalho de alguém, tá? E isso faz a gente entender como nós somos codependentes, como nós somos dependentes uns dos outros, no sentido não de sermos totalmente inertes e sem autonomia, não. Mas eu sei que eu sou fruto das ações de alguém na minha vida, tá? Beleza, pessoas? Então, tema da nossa aula passada. Alguém pode lembrar aqui algum fator? Foram 6 fatores, alguém lembra? Quais são os fatores que influenciam o resultado de uma equipe? Alguém lembra de cabeça? Alguém resgata aí? Cooperação, sustentabilidade, participação e emoção. Oi, falhou. Quem O primeiro falando? era os objetivos, né? As funções. Quem mais? Tinha liderança. Sim, ó, já foram 1, 2, 3. São 6. Qualidade de integração. Qualidade, que é o potencial, pegar o melhor das pessoas para colocar na função, né? O que mais, gente? Vamos lá. Comunicação. Comunicação. Foram todos, né? Foi o objetivo? Falta um. Objetivo eu falei primeiro. Falou, né? Foi o primeiro. Às vezes meu áudio falha aqui, viu, gente? Falta um. Então vamos lá. Objetivo, função dos integrantes, qualidade. É 5 ou 6? Liderança, comunicação. É 5, né? Eu estou esquecendo de algum. Objetivo, função, qualidade. Liderança, comunicação. Eu acho que é 5 mesmo. Eu tô na cabeça. E as funções, né? E as funções, Ai, gente, professora louca mesmo. Vamos lá, gente. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que são valores, tá bom? Falar um pouquinho sobre o conceito de valores. Vai ser a primeira explicação aqui que a professora vai trazer para vocês, ok? Cooperação está dentro das características de equipe, Ana. Mas não foram um dos fatores, não. Não foi. Mas eu acho que a gente colocou todos, sim.
Acho que era esse 5 mesmo. Eu falei 6, porque às vezes a minha cabeça ela implica com um número e vai entender por quê, né? Acontece. Acontece, gente. Então, vamos lá. Então, quem pode ler para mim aqui o conceito de valores? A professora colocou aqui no slide. Eu leio. Pode ler. Valores. Os valores são características morais que todas as pessoas possuem. Servem ao indivíduo para orientar seus comportamentos e ações na satisfação de determinadas necessidades. Beleza. Então, assim, quando a gente diz valores, nós temos aí vários sentidos. Tem o sentido do dinheiro, né, gente? O valor de bens, do dinheiro, da riqueza, né? Não é, no caso, esses valores aqui. Esses valores que nós estamos falando são características que você tem na sua personalidade. Então, você recebeu influência do seu pai, da sua mãe, do seu professor, do seu amigo. Você recebeu influência da sua comunidade, do bairro, influência de música, de comida, de pensamento político, de pensamento ideológico, de pensamento religioso, né? Aí você também tem todo um traço genético que determina como você lida com as suas emoções, tá? Você tem toda essa bagagem genética com você, ok? E tudo isso formou uma coisa chamada personalidade, tá? Personalidade é o conjunto de todas as suas características, de tudo que forma quem você é, como você se expressa no mundo. Personalidade, ok? E aí, quando a gente fala de personalidade, a gente diz que os valores são características que fazem parte dela. Imagine, gente, que são comportamentos. Você exprime esses valores no comportamento. Eles são como a rédea. Imagina você subindo num cavalo e tendo que guiar esse cavalo, certo? A rédea do cavalo, gente, é os valores. Tá? A rédea do cavalo é os valores. Ele que vai te levando, ok? Se a gente pegar aqui essa ideia de guiar, os valores, eles que vão nortear, eles vão te orientar. Quando você se comporta contra os seus valores, você entra em conflito. Vamos dar um exemplo? Quem nunca fez alguma coisa e depois falou assim, nossa, gente, eu sei que racionalmente isso tá certo, mas eu não tô me sentindo bem? Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca fez alguma coisa que racionalmente parece que faz todo sentido? A pessoa virou para você e fala assim, não, pode fazer, faz todo sentido, você não está sendo ilegal nem nada, e aí você tenta procurar de forma racional, parece que está legal para fazer aquilo. Mas lá dentro, você não está bem. Você não fica legal, você sente culpa, você sente um negócio ali te incomodando e que fica ali te enchendo o saco aqui na cabeça, né? Que em alguns casos gera até culpa, dependendo do que você fez. Essa coisinha aqui é a nossa formação moral, né? São os nossos valores que estão gritando para você, ô fulano, ó, eu sei que parece que tá certo, mas você não é assim não. Você é daquele jeito ali. Isso não é você. Ir contra a sua essência vai gerar conflito na tua cabeça, né? E aí a gente começa a ver que é muito complicado, porque é muito pessoal isso aqui, gente. É muito pessoal. Às vezes a outra pessoa fala assim, nossa, fulano, por que você não faz isso? Eu fiz e deu certo. Você fala, tudo bem, pode fazer, não tem problema. É que não faz meu estilo, né? Você sabe quando você não tá bem, quando você pode se olhar no espelho e falar, cara, não tá legal, não era isso que era para eu ter feito. Não era para eu ter falado daquela forma. Eu, às vezes, até tô certo, mas o jeito de falar, né? Esses são os valores. Então, eles são como se fossem guias. Às vezes, eles infernizam mesmo a nossa cabeça, tá? Faz parte. Certo, gente? E esses valores, eles vão nos orientar. Vai orientar o comportamento, suas ações,
a satisfação das suas necessidades da forma correta, da forma que você se sente bem, tá? Isso é valor. E aí nós temos N tipos de valores, né? Então, eu trouxe aqui algum exemplo. Ah, prof, é só esses aqui que são os valores? Não, gente. Isso aqui é só um exemplo dos tipos de valores que existem, tá? Mas tem muitos valores. Bondade, perseverança, né? Humildade, piedade, né? Coragem, respeito, honestidade. São características que vão ter aí na sua personalidade. E aí algumas pessoas perguntam assim, tá, prof, então quer dizer que se eu tenho o valor honestidade, eu nunca vou ser desonesto? Você pode ser desonesto mesmo tendo o valor honestidade, porque você tem a livre escolha de agir como você quer, tá? O que vai acontecer é que você vai criar um inferno dentro de você, né? É aquela pessoa que faz coisas, ela não fica bem da cabeça, ela fica mal, ela se sente culpada, ela vai criar um julgamento interno muito grande, uma culpa, uma exigência que vai, inclusive, até deixar a pessoa com sérias dificuldades de manter o equilíbrio mental, dependendo do que a pessoa fez. Então, você pode ser desonesto? Pode. Mas o valor da honestidade, se ele estiver ali presente na tua personalidade, ele vai se manifestar. Entendeu? Ele vai se manifestar em você. Tá? E aí pode acontecer duas coisas. Você pode aprender com tudo isso, encarar o erro que você fez, porque culpa não resolve de nada, né? Vamos encarar as consequências, vamos lá. Vamos limpar, desculpa a palavra, vamos limpar a merda, né? Vamos encarar e com isso aprender e tentar manter uma vida dali para frente com esse valor. Ou você pode fazer uma outra coisa também. Você pode, com o tempo, substituir esse valor, retirar esse valor de você, tá? Com o tempo, se você for suprimindo, essa voz moral na tua cabeça, ela vai sumindo, ela vai desaparecendo. E a pessoa vai, como diz tem certo dizer, cauterizar a mente, né? Cauterizar a mente nesse sentido. A pessoa, ela suprimiu tanto essa característica que ela tinha, que aquilo já não está mais fazendo parte de quem ela é. Ela já retirou e ela colocou outras coisas no lugar. Certo? Alguém tem alguma pergunta aqui, gente? Não. Não. Não? Nenhuma? Tranquilo? Então, esses são os valores, tá? Todo mundo tem, cada um vai ter o seu tipo de valor, tá? Uns mais, outros menos, uns vão ter valores invertidos, tá, gente? É aquela coisa assim, eu mato pessoas, mas aí eu luto pela causa animal, sabe? Tipo, tem gente que tem valores invertidos, acontece. Vocês já viram isso? Né? É o bandido bonzinho. É o bandido que mata pessoas, mas que ele valoriza a família e super protege a mãe, os irmãos, né? Já viu isso? Então, são níveis de valores, né? São níveis de valores, ok? E uma pergunta pra gente refletir, tá, gente? Pra gente, inclusive pra mim também. Você conhece os valores que você tem? E aí eu tenho uma notícia para te dar. Se você é uma pessoa que diz que tem um certo valor, você só pode saber se você tem pelo seu comportamento. Tá? Então não adianta você dizer que você é uma pessoa transparente se as suas ações elas não transpiram isso. Não adianta você dizer que você é uma pessoa, eu sou uma pessoa humilde, né? As pessoas confundem humilde com pobreza. Pobreza não é humildade, tá, gente? Pobreza é falta de recurso. Humildade é a capacidade que você tem de considerar o outro, né? De alguma forma. Então, humildade, por exemplo,
Vamos supor que um de vocês aqui entendem de um assunto que a professora dá na aula. Eu vou ter o prazer de dar a palavra para você falar, contribuir, ajudar no conhecimento. Então, humildade é quando você considera os outros, né? Quando você olha para aquele ser humano e vê ele como um ser humano assim como você. Isso é humildade, gente. Tá? Não tem nada a ver com pobreza e riqueza, não. Certo? Tem muita gente com poucos recursos e humilde, muita gente com poucos recursos e que não tem nada de humilde. E tem muita gente com muito recurso e não é humilde, e muita gente com muito recurso e é super humilde. Então, não é algo relacionado a posses, mas relacionado à capacidade que eu tenho de valorizar alguém, de me colocar no mesmo nível, né? Eu não sou mais, nós estamos no mesmo nível. Isso é humildade. Tá, gente? Então, você quer saber se você tem um valor? Você tem que avaliar como você se comporta. Porque dizer é fácil, né, gente? Difícil é ser, né? Dizer é fácil. E aí a gente traz, então, essa ideia de valores para a empresa. Beleza? Por que, professora, que a senhora vai falar de valores empresariais? Gente, porque hoje, valores de uma empresa é a base do comportamento e da cultura que aquela empresa cria. O que é uma cultura? É o hábito, né? Então, eu não sei se vocês tiveram experiência de ser contratado em um certo lugar e vocês estranharem o hábito das pessoas ali, né? Ou estranhar, por exemplo, como eles lidam com o cliente, como cobra, né? Acontece muito isso. Você fala, poxa, mas nossa, eu não concordo com isso aqui. Nossa, não, para mim não entra na minha cabeça, eu tenho uma visão diferente. O que é isso? Uma cultura organizacional que não se identifica com o seu jeito de ser. Acontece muito, né? E aí você tem duas escolhas. Ou você se adapta a essa nova cultura, ou você vaza, né? Claro, se você tiver condições, tá, gente? Porque não é só simplesmente eu virar para você e sair da empresa, mas e o seu sustento, e a sua família, e enfim, toda a dependência que a gente tem, né, gente, de recursos financeiros. Mas dentro do possível, você vai encontrar uma saída para você, tá? Então, o que são valores? Empresas que adotam estruturas, né? Onde esses valores vão balizar não só o comportamento do servidor ou funcionário, mas também como esse funcionário julga os seus colegas. Então, se eu trabalho com a Rebeca e com a Gabriela, e lá a gente é ensinado todos os dias a não fazer venda falsa para o cliente. E eu vejo a Rebeca fazendo venda falsa, às vezes, antes de chegar no gerente, talvez eu chego na Rebeca e falo, não toca, ô Rebeca, não faz isso. Vai lá, fala que não dá isso não. Porque depois vai ficar feio pro teu lado, aqui a empresa não faz isso e tal, não é do costume. Então, os próprios funcionários, gente, vão corrigir uns aos outros. Se isso estiver presente na cultura dessa empresa, tá? Então, esses valores vão trabalhar o caminho que essas pessoas vão trilhar ali dentro como profissionais, tá? Então, é isso que esse textinho aqui está dizendo. Enquanto estruturas, né, organizacionais, sociais, essas empresas escolhem caminhos, adotam princípios que as orientam para o cumprimento de metas. Então, por exemplo, a empresa determina uma meta, tá? Como é que eu chego nessa meta? Então, chegar lá, mas como? Com que comportamento? Vai entrar os valores aqui. Certo, gente? Então, vamos relembrar aqui o que vocês já aprenderam com o professor Marcelo? Vamos relembrar um pouquinho? Olha lá. Cultura organizacional. Quem pode ler para mim? Missão, visão e valores são a base para desenvolvimento de uma cultura
profissional, um guia de comportamentos e mentalidades para os funcionários, ou seja, sua prática, hábitos, comportamentos, princípios, políticas, crenças e entre outros fatores. Missão, visão e Muito bem. Vocês aprenderam com o professor Marcelo em alguma aula já sobre isso aqui. Aí eu tenho aluno que fala assim, prof, qual é a importância disso aqui? Gente, é o seguinte, isso aqui vai ser, imagine uma criança que nasceu, e qual que é a primeira coisa que esse pai e essa mãe faz depois que sai da maternidade? Não é registrar o filho? Não é colocar um nome? É, Ele não vai ter uma identidade? vai. A criança tem que ter nome, tem que ter, né? Tem que olhar para ele e falar, o filho, né? O nome dele é tal, filho de pai tal, de mãe tal, né? É nascido na cidade tal. Identidade, tá? Uma empresa, ela define a sua identidade através desse trio aqui: missão, visão e valores, ok? É esse trio que vai ajudar a formar essa coisinha aqui chamada cultura organizacional, tá, gente? É esse trio aqui, tá? Que vai ajudar uma empresa a ter cultura. E aí o pessoal falou assim, prof, mas tá cheio de empresa que diz que a missão é tal, mas na prática não realiza. É aí a outra coisa que entra. Gente, valores. Quando é que eu sei que eu tenho valores? Pelo meu comportamento. Então, se eu tenho empresários que falam, vamos viver honesto, vamos ser honesto, mas aí a empresa não é honesta com o funcionário, como é que você quer que o seu funcionário seja honesto com o cliente? Né? Aí você prega transparência e você não passa as informações, você deixa os seus funcionários às cegas das coisas que acontecem. Como é que você vai querer transparência deles? Então, missão, visão e valores são práticas que acontecem diárias numa empresa. Isso aqui não é só para um funcionário aprender no dia que ele entra. Missão, visão e valores, gente, é que nem uma pregação, tá? É que nem a catequese do padre, né? Tem que estar na cabeça da criança ali, ó, não é assim que acontece? Quando eu fui criada em berço cristão, então, assim, né? Não pode fazer isso, papai do céu não gosta, a gente, né? Tá lá na cabeça da criança, não é assim? Eu também fui criada assim. Então, missão, visão e valores é isso. Eu tenho que pegar, então, a Natália vai trabalhar para mim, e a Natália tem que ver a missão presente na minha atitude como chefe, como empresária. A Natália tem que ver a visão da empresa no meu comportamento. E ela tem que ver os valores na maneira como eu lido com os outros. Então, é uma gestão, gente, é uma liderança que realmente vivencia ou procura, porque ninguém é perfeito, mas procura vivenciar a identidade dessa empresa. Aí nós vamos ter uma cultura, certo? Porque aí quem entrar para trabalhar já vai chegar, sim, o pessoal aqui não gosta, né? Aqui, se a gente fizer tal coisa, o pessoal... E aí o próprio, às vezes não chega nem na liderança. A cultura fica tão forte que quando você tem comportamentos diferentes, o teu próprio colega falou, fulano, aqui não faz assim. Então, o pessoal vai se adaptando a um estilo de vida, a um comportamento, a uma ideia. Certo? É para isso que servem os valores. É igual o professor Marcelo falou na outra aula. Ele citou que os funcionários são o que o gerente é. Exemplo, que o gerente fala como são os funcionários e como os funcionários devem lidar e como eles devem. Tudo bem. É isso mesmo. É por isso que eu estou reforçando que ele já vem falando isso para vocês, né? Ele já vem passando isso. Por quê, gente? Por que vocês acham? Qual vai ser a primeira coisa que vocês vão criar na empresa de vocês? Adivinha? O nome, né? O nome, o que vai vender, missão, Vai visão e vender. valores. Sim. É a primeira coisa. O que você vai vender, o que você vai comercializar,
Vai ser o quê? Vai ser um comércio? Vai ser uma prestação de serviços? Vai ser... O que que vai ser? Missão, visão e valores, identidade do seu negócio. Isso aí. É isso aí, né? Então, gente, hoje a gente aprendeu o conceito de valores, tá? Aprendemos a importância da missão, visão e valores aqui, do projeto empresa, tá bom? Na semana que vem, a professora vai entrar no capítulo 7, e aí a gente vai entrar na questão da ética, tá bom? Por que que eu estou passando essa parte teórica para vocês? Porque daqui a algumas aulas nós vamos trabalhar, gente. Vamos colocar na prática, tá? Nós vamos pegar toda essa teoria aqui e aplicar na prática com vocês, tá bom? Então, para você pensar, vou finalizar minha aula. Você conhece os valores, os seus valores? Você sabe os valores que você tem? Então, fica com essa pergunta para você durante essa semana e avalia como é que está o seu perfil moral, tá, gente? Porque é legal a gente dizer que tem que se comportar de acordo, né? Senão, aquele homem disse, há 2000 anos atrás, pelo fruto se conhece a árvore. Certo, gente? Certo. É isso. Muito obrigada. O Zoom vai derrubar a gente. Um super, super beijo. Fiquem com Deus. Ótima semana para vocês. Para você Agora. também, professor. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Boa noite. Pra você Sejam também. bem-vindos todos. Sejam bem-vindos.